Bill no escuro, não tem luz elétrica lá, mas tinha luz do lampião, ele tem um cabelo pichain enorme, e quando ele aparece, ele me pergunta, para onde o senhor vai? Eu levei um susto, porque o cabelo dele parecia um satélite iluminado no escuro. Eu não queria falar para ele que eu ia começar a viagem, porque ele é um funcionário que eu gosto muito, mas ele é muito emotivo demais, ele ia me abraçar com o cabelo molhado, depois ele ia chorar um pouquinho, depois ia pedir lembranças do free shop, e depois ele ia pedir um aumento, né? Ele sempre usa essa sequência emocional para chegar no aumento. E eu só queria me livrar dele. Eu falei, Bill, pelo amor de Deus, dá um jeito de tampar a janela da cozinha, que é essa aqui, que a chuva está entrando dentro da casa. Ele falou, seu Amir, não dá para consertar a janela com essa chuva. Eu falei, tá bom, amanhã você pode? Ele falou, amanhã eu vou pescar. Eu fiquei incomodado, porque amanhã era sexta-feira, ele ganha salário, não está lá passeando. Eu falei, no sábado, você pode? Ele falou, no sábado tem festa na cidade. Eu falei, e no domingo? Ele falou, tem igreja. E aí ele viu que eu fiquei irritado, e ele, na hora, falou, mas eu juro para o senhor, na segunda-feira a sua janela está consertada. Eu fui para a minha casinha, quando eu cheguei na janela, 642... Oi? Perdão? Quando eu cheguei na janela, ele não tinha encostado o dedo na janela. Quer dizer, ele ficou 22 meses sem encostar na janela. Até o pano de cozinha que eu deixei secando aqui estava lá, esturricado. E assim, foi um choque tão grande, porque você lembra da voz da última pessoa com quem você falou. Eu falei, não é possível, assim, eu gosto do Bill, ele é meio folgado, mas ninguém é tão vagabundo assim. Eu pensei, ele só pode ter morrido. E aí eu resolvi tirar satisfação com o cunhado dele, que mora do outro lado dessa baía, na Baía de Paraty-Mirim, que essa propriedade atravessa até a baía do lado de lá. Chama Saco do Fundão. É uma caminhada de meia hora, 20 minutos. Mas eu tinha perdido 18 quilos, estava, assim, 76 dias sem tirar a bota de borracha dos pés. A sola vai embora do pé. Então eu estava andando devagarinho, quando eu cheguei no fundão, na casa do Redinaldo, ele levou um susto quando me viu. Eu olhei para ele e falei, Redinaldo, o Bill morreu. E aí ele olhou para mim e falou, seu Amir, o Bill está pescando. Eu falei, não é possível, é muita pescaria, né? 2 anos que ele está pescando. E aí eu falei, eu não aguentei, eu falei, mas Redinaldo, e a janela? Ele ficou de consertar a janela, o que aconteceu com a janela? E aí ele me deu a resposta mais incrível que eu vi até hoje. Ele olhou para mim e falou, seu Amir, o senhor não vai acreditar, mas não deu tempo de consertar a janela. E nesse dia eu descobri que o lugar mais perigoso onde eu pisei até hoje se chama Paraty. Assim, a gente tem a prova disso. Eu estudei economia, tenho vários amigos que, enfim, que foram golden boys na vida, trabalharam com os caras de mercado. Tenho vários amigos que os que entraram no mercado financeiro ganharam muito dinheiro, muito jovens. E muitos deles falavam, inveja a sua vida, andando descalço em Paraty, fazendo o que você gosta. Eles não sabiam o inferno que era trabalhar em Paraty, não sei o quê, durante vários anos. E muitos deles foram morar em Paraty. Alguns deles são caras que a gente encontra até hoje lá, estão lá. Eles acharam linda a ideia de você ter muito dinheiro e não fazer nada. Passar o resto da vida tocando violão nas madrugadas, fazendo seresta, bebendo pinga e namorando as paulistas que descem nos fins de semana para Paraty. Fizeram isso. E eles estão lá, a gente chama eles os náufragos de Paraty. A vida passou. Eles não fizeram uma casinha de cachorro, um livro, não plantaram um coqueiro, nada. Quer dizer, quando o Redinaldo falou isso, e de fato, eu conheço gente que está a vida inteira lá e não teve tempo de fazer o que queria. Nessa hora nasceu o estaleiro. Eu falei, eu não sei por onde a gente começa a fazer, mas eu queria fazer um estaleiro diferente para fazer projetos que a gente não encontra por aí. E daí para frente a gente se dedicou a fazer isso. O tempo passa, né, tudo demora para acontecer, é difícil, é um processo onde tem muita ansiedade. A gente quer fazer, é incrível, a gente constrói um prédio em meses, né? Mas às vezes para você construir uma ideia leva décadas. Então foi um processo complicado. Quando a gente foi procurar as primeiras experiências, né, eu acabei fazendo uma viagem bacana quando conheci a Marina, né, que acabei de casar com a Marina, nasceram as gêmeas, a Marina me deu a ideia de fazer uma viagem ao redor da Antártica.
E ela falou exatamente nisso. Falou, Amir, essa aí é a viagem, você não quer fazer uma viagem curta em volta da Terra? Eu falei, claro que eu quero, Marina. Ele falou, essa viagem mais curta que um barco pode fazer é isso aqui. É contornar a bola branca. Eu falei, Marina, é a viagem mais difícil, nenhum barco fez isso. E aí eu cheguei à conclusão que ela estava querendo se livrar do marido de uma maneira insuspeita. Mas era uma viagem incrivelmente desafiadora mesmo, onde o problema não eram os perigos, o problema era a luz. Para você viajar nessa latitude, onde tem gelos como esse é um gelo que está a 1.500 quilômetros da Antártica, da fábrica, e esse é um gelo que está a 2.500 quilômetros. Quer dizer, num lugar onde você tem campos e campos, e esse gelo aqui é um pepino. Esse gelo eu vi, o mesmo bloco, eu vi em 2 anos diferentes. Ele derivou do Atlântico em direção ao Índico. Eu tenho as fotos de satélite, deu uma placa incrível. Quando a gente fotografou essa placa, ela tinha 186 quilômetros de comprimento. É uma fábrica de minas. Ele vai soltando esses gelinhos pequenos. Tem 50 metros essa parede. Esse bloquinho aqui tem 5 metros de altura. Só que esse bloquinho, que deve ser um pouco maior que essa sala, afunda qualquer navio. Então, é uma viagem que depende de performance. Você tem que fazer o começo e o contorno da viagem na época do ano em que tem luz, que é uma época curta, dura 95, 98 dias, mais ou menos. O meu objetivo era fazer em 93, que para mim era fácil. Eu tinha que fazer 175 milhas por dia, eu fazia mais de 200, e a realidade é que eu não consegui fazer as 200 milhas. No dia 22 de dezembro eu tinha que desistir, e quem salvou a minha viagem a 14 mil quilômetros de distância foi a Marina. Incrível. Uma mulherzinha de 49 quilos, que não entende patavinas de estratégia meteorológica, mas que veleja melhor do que eu, entendeu qual era o problema da viagem. Eu estava tão preocupado com os problemas óbvios, tempestade, ondas de 20 metros, que eu não percebi que o grande problema eram as passagens das depressões. Tem 4 depressões, 4 tempestades por semana que viram no sentido horário. Então eu tinha 4 tempestades na média por semana, portanto eu tinha 4 calmarias. O grande perigo da viagem era nas calmarias. Quando ela falou para mim, Amir, você tem que fugir das calmarias, você tem que ficar mais tempo dentro das tempestades, eu falei, ela quer me matar. Ela está com um plano perfeito, porque não é possível. Mas é incrível, às vezes alguém que está fora da nossa atividade, mesmo não conhecendo tecnicamente, enxerga melhor onde a gente está errando, e ela enxergou direitinho, fez o que eu deveria ter feito. Eu deveria ter contratado uma consultoria de meteorologia, custa caro, e eu não contratei porque eu sei fazer. Eu adoro fazer análise sinótica. Eu falei, para que eu vou pagar um americano em Washington para ficar analisando o tempo aqui, se eu tenho todos os equipamentos para fazer? Só que eu não tenho a NOAA do lado, ele tem a NOAA do lado. Eu não tenho informação com menos de 6 horas. 6 horas ela é velha, já morreu. Informação meteorológica, no máximo 3 horas de idade, no máximo. O ideal é ter 2, 1. Hoje a gente trabalha com 1 hora de idade. A Marina começou a receber dados da NOAA, me passar de 3 em 3 horas. Foi horrível ser mandado pela mulher a 14 mil quilômetros de distância. E ainda as mensagens que ela mandava, porque a gente usava um método de comunicação, o Iridium, que era passivo. Era um pager Iridium, onde eu só recebia as mensagens e não podia responder. E ela mandou várias mensagens agradáveis. Às vezes ela mandava uma mensagem, Amir, já falei, 30 milhas para o sul, já. E eu passava o resto do dia resmungando, como já? Calma, eu estou indo no banheiro, espera aí. Mas esse casamento entre a estratégia que ela organizou e a operação que eu sei fazer foi feliz. E o fato é que eu comecei andando mais devagar a fazer percursos maiores a cada 24 horas. Foi engraçado o primeiro telefonema, porque eu estava tão nervoso, porque eu não andava rápido. A Marina atende um telefonema que eu consegui fazer para ela, e fala, eu estava arrasado, porque o barco andava mais de 200 milhas, mas as médias eram 160, 150. Eu só não queria falar nisso. Eu consigo ligar para ela no dia 22 de dezembro, ela atende o telefone e fala, Amir, que saudade, há quanto tempo, por que você está enrolando aí na Antártica, andando tão devagar? Quer dizer, ela pegou justo na ferida, que eu explodi. Eu falei, essa desgraça de alumínio não anda, maldição de barco, vou ter que parar na Austrália, na Nova Zelândia. E é incrível como uma mulher tem esse poder infinito de encerrar um conflito com um botão, né? Em vez de discutir comigo, ela falou, Amir, deixei uma garrafa
de champanhe para você abrir no Natal. Eu falei, Marina, não pode, álcool não pode. Eu tenho que dormir 45 minutos, se eu tomar uma taça de champanhe, eu vou dormir 5 horas, estampar a cara no gelo e morrer. Ela falou, não, escondi no porão do barco, na quinta caverna, na terceira longarina à esquerda. Eu desmontei o piso e, danada, ela tinha escondido, não uma, várias garrafas de champanhe. E aí eu percebi que a gente tem uma inclinação para atividades criminosas quando a gente está deprimido, né? E aí eu falei, eu vou entrar em coma alcoólico, não vou tomar o champanhe, mas o fato é que entrou uma tempestade feia no Natal, entrou uma nova feia no Ano Novo, no dia 2 de janeiro, quando eu consegui falar com ela de novo, ela conseguiu esse contrato com o Weather Channel e passou a me passar os dados, o barco começou a andar mais rápido e depois de 4 semanas e 3 dias eu voltei exatamente para o ponto de partida 5 dias antes da data prevista. Fiz em 88 dias e estava muito feliz nesse dia, não por ter completado a viagem, porque houve uma testemunha ocular da viagem, aliás, um casal ocular da viagem que eu admiro muito. É um casalzinho de alemães que tem um minúsculo barco que já fez 4 voltas ao mundo, que não tem motor e nem banheiro, é o Harold e a Hedel. Eu adoro os dois, nenhum desses orangotangos russos que eu conheço com bíceps de mármore tem mais coragem do que esse casalzinho. Eles não têm patrocínio, não tem site, não tem nada dessas porcarias. O barquinho não tem banheiro e nem motor. Eles navegam incrivelmente bem. O pessoal mais simples e humilde que eu conheço. E quem soltou a última amarra do meu barco foi a Hedel. A Hedel é uma mulher que eu gosto muito dela por várias razões. Ela é uma pessoa de uma candura, assim, completamente fora da compreensão humana. E, ao mesmo tempo, ela é de uma força física incrível, né? Ela entende de mecânica, não tem um mecânico, um engenheiro de máquinas da Caterpillar que entende de trator como ela entende. Ela faz tudo, ela é médica, cozinha, conserta motor, é uma mulher incrível. Ela soltou a última amarra do meu barco, e por coincidência, nesse dia, foi ela que me viu chegando, e ela me deu um presente, o reconhecimento dela, que para mim vale mais do que um banco. No dia em que eu cheguei, na hora que eu estou chegando, ela entra no rádio e começa, ela é toda alemãzinha, toda tímida, quietinha, ela entra no rádio gritando, Amir, você conseguiu, a terra é redonda, a terra é redonda. E eu achei aquilo tão engraçado, porque não era ela que estava falando, ela perdeu o controle. Eu falei, Hedel, o que você andou tomando, mulher? Claro que a terra é redonda. E aí ela falou, não, Amir, eu te vi partindo 88 dias e 6 horas atrás para o leste, para o nascente, e hoje eu te vi chegar pelo poente. Só tem um jeito de fazer isso, que é contornar a bola, que a gente batizou de terra. Só que o Harold estava doente, e ela foi cuidar dele, e eu fiquei sozinho. Eu falei, Cacilda, tomar champanhe sozinho, aqui não tem graça. E aí, assim, eu gosto dela, não é só porque ela é uma velhinha bacaninha, bonitinha. A gente tem um jeito meio pejorativo de falar dos velhos, mas é impressionante como a beleza de uma pessoa, o interior de uma pessoa contamina o corpo, às vezes. E ela, não é que ela é bacana, bonita, ela é fisicamente uma das mulheres mais atraentes que eu conheço. Ela é uma velhinha de 70 e muitos anos, que fisicamente é mais bonita do que muitas mulheres que eu conheço, que têm 25, 30. É bem verdade que depois de 88 dias e 6 horas sem ver uma mulher, muda bastante o padrão. Mas ela é linda. E ela foi cuidar do Harold, e aí eu fiquei sozinho, eu falei, quer saber, vou tomar um champanhe em casa. E aí eu fui para casa, 2 semanas, cheguei em casa, a Marina estava na praia, nasceu 9 meses depois, nasceu a Nina, tomamos todas as garrafas de champanhe, e 9 meses depois de ter chegado, nasceu o primeiro barco do primeiro cliente. Então, quem tem empresa aqui que fabrica produtos deve saber bem como é isso. Eu nunca tinha tido essa experiência de entregar o primeiro produto, de entregar um produto para um cliente. E foi uma experiência